Creio que muitas pessoas subestimam o poder de ter o hábito de escrever em um diário. E sei que muitas vezes pode ser chato, sem graça, ter que expor seus pensamentos e sentimentos em um simples caderno. Afinal, o que vai adiantar eu escrever, expor meus pensamentos e registrar coisas que aconteceram que parecem ser tão óbvias para mim? Para quê? Mas a verdade é que o diário pode ser algo muito mais do que apenas escrever sobre o dia. E, inclusive, para mim, escrever um diário é simplesmente um ato filosófico de me conhecer profundamente a cada ano que se passa e também de revisitar as minhas versões antigas. Seja os erros que eu cometi, os meus padrões de comportamento, a minha evolução do que eu sou hoje, do que eu quero ser no futuro, e tudo isso eu acho muito especial. Deve ser também porque eu sou um pouco introvertida e reflexiva demais acerca de tudo, desse olhar mais aguçado sobre as coisas e, enfim. Quando eu comecei a escrever um diário, eu tinha apenas 14 anos e eu me encontrava em um processo que eu tinha me perdido de mim mesma. E creio que nessa fase da pré-adolescência e da adolescência, muitas vezes a gente entra nessa confusão de não saber quem somos, do que queremos fazer no futuro, do que queremos nos tornar, do que não queremos nos tornar também e do que fazer depois, nos anos seguintes, e vem essa constante de quem eu sou, para que eu vim nesse mundo e qual é o meu propósito de vida, quais os meus sonhos e tudo isso. Então, nesse momento eu estava passando por um processo muito caótico de não conseguir me identificar como pessoa e como indivíduo. Eu realmente me sentia muito perdida em tudo. E como eu também não tinha muito acesso a terapias, a forma que eu encontrei na internet foi começar a escrever em diários, o que para mim pareceu um pouco chato e tosco de primeira, mas eu fui na minha tentativa e resolvi começar. E esse, inclusive, foi o meu primeiro diário, que eu comecei em 2017. Tentei tirar a capa que estava antes, é um simples caderno, e coloquei essa folha branca por cima, colei e escrevi uma frasezinha que eu achava que combinava comigo, que é The Stars That I Made For You, e que inclusive é spoiler para uma música minha. E durante todos esses anos de escrita, eu consegui me reconectar comigo mesma. Claro que não deixo de lado a terapia, que é fundamental, mas nesse processo dessa idade dos 14 anos e até na fase adulta também, que eu me vi novamente perdida, é que você pode criar um espaço só seu, algo que tenha sua individualidade. E creio que muitas pessoas deixam de lado essa questão da individualidade, de se sentir só e sempre querer algo por perto, algo que preencha você e por vezes acaba se esquecendo de si. Então acho interessante ter esse processo de individualidade, de ter um espaço só seu, um espaço para você entender o que você sente, entender seus pensamentos, o fluxo de pensamentos ansiosos que podem surgir e que você agora pode não entender, mas a partir do momento que você começa a expor isso no papel, você começa a iniciar um processo de entendimento. Pode ser que nesse dia específico não seja, mas um mês depois você pode revisitar ali e entender. Até anotar seu fluxo de ideias e perceber coisas que você não estava percebendo antes por conta da correria do dia a dia, da rotina e que você às vezes deixa. E o mais interessante de tudo isso é que existem diversas formas de você cultivar um diário, de ter um diário e não apenas só escrever, gente. Você pode fazer colagens, o que eu faço bastante. Eu vou mostrar aqui. Aqui encontrei uma página que eu só fiz colagens, basicamente, e escrevi coisas aleatórias sobre essas imagens, por exemplo, da Amélie, do filme, que eu achei interessante agora, mas não antes, da Cinderela, que estava me inspirando bastante, sobre sonhar, do meu filme favorito, La La Land. Então, às vezes, tem momentos que você não quer escrever. Eu costumava fazer colagens e muitas vezes eu ficava rolando no Pinterest e via algumas imagens que me identificavam, frases que me identificavam, então eu imprimia e colava. No meu outro diário tem bastante, porque eu não estava afim de ficar expondo meus pensamentos. Então eu via nas imagens uma forma de trazer
o que eu estava sentindo naquela época. E você pode fazer o mesmo, você pode ter um diário só de colagens, você pode ter um diário emocional para você explicar sobre o que você está sentindo, expor seus sentimentos nesse momento. Até em casos se você está passando por alguma coisa, normalmente quando a gente tem grupo de amigos, normalmente falamos ou conversamos e expomos nossos sentimentos para eles. Eu acho que é devidamente eficaz, primeiramente, você escrever seus pensamentos e sentimentos e depois expor para as outras pessoas, porque você já vai ter um fluxo melhor do que está acontecendo, um fluxo de pensamentos melhor, mais estruturado e vai ter mais consciência daquilo e até vai conseguir solucionar os seus problemas na escrita. Você pode também ter um diário de gratidão, onde você vai apenas escrever as coisas que você é grato durante a semana. Não recomendo muito durante os dias, porque é muito difícil ficar escrevendo todo dia ali alguma coisa que você é grato, mas durante a semana acho bem interessante você parar no final de semana, um domingo ou sábado, e escrever as coisas boas que aconteceram, que você observou, que deixou você um pouco mais alegre, ou que foi interessante. Tem uma ideia também que eu vi, que é escrever os seus sonhos, diários de sonhos. Acho também bem interessante, porque você pode escrever os seus sonhos de fato que você tem, ou os seus sonhos da vida, seus propósitos e o que você deseja fazer acontecer, tipo um diário de manifestação, o que eu faço também no meu. Na verdade, eu junto de tudo nesse diário. Então, até manifestações, eu escrevo aí gratidões e pensamentos, colagens, tudo. Tem até um filme que eu não lembro, que tem uma protagonista que ela tem um caderninho de sonhos, desejos que ela queria que acontecesse na vida dela, para fazer acontecer, manifestar, e de fato acontecem, não sei como. Eu vou colocar aqui o pôster, mas eu não lembro direito o nome, mas eu achei bem interessante isso, de ter só um caderno específico para manifestar. Você pode também, ao invés de escrever seus pensamentos, ter um diário criativo, de escrever, por exemplo, músicas que te inspiram, letras de músicas. Você pode escrever também ideias que você teve durante os dias, inspirações de artistas, filmes que você assistiu e você gostou. Então, coisas que você vai observando que é do seu gosto e você começa a se entender dos seus interesses e, enfim. Ou até pensamentos soltos também sobre coisas aleatórias, eu acho bem interessante. E no meu diário, no início, mostro aqui para vocês, eu me sentia muito desconfortável para escrever meus pensamentos. Então, eu escrevia letras de música no início. Deixa eu ver se eu acho. Aqui, encontrei uma música da IU, que é Dampyoji. Que música é essa? É Through the Night, acho que é essa música. E eu simplesmente escrevi. Não sei se dá pra enxergar a letra da música, e também porque naquela época eu estava estudando coreano, então eu simplesmente escrevi essa letra porque eu gostava muito. E tem outras letras de músicas aqui que eu escrevi. Ó, na página seguinte eu escrevi outra música do Baekhyun, não sei se eu falo certo. E tá em coreano, Paredajurke. Paredajurke. Não faço ideia do que seja.
mas eu escutava bastante essa música. Deve ter um título em inglês, mas eu não botei. E, enfim, músicas que eu gostava, eu acabava escrevendo. Nesse outro diário mais recente, eu escrevi também uma letra de música. E por aí vai. Você pode ter esse espaço para escrever e colocar o que você quiser, mas é um espaço individual seu para você se entender e se reconectar consigo mesmo. E talvez você esteja pensando por que eu deveria ter então um diário depois de tudo que você falou, Thalita. Vou dizer algo mais específico. Muitas vezes a gente está passando por turbulências nas nossas vidas, vários sentimentos juntos e vários pensamentos, várias coisas acontecendo ao nosso redor. É um momento caótico. Eu gosto de dizer de tempestades da vida e que não conseguimos naquele momento entender de fato o que está acontecendo e o que a gente está sentindo, porque tanta coisa que está acontecendo ao nosso redor que muitas vezes a gente não consegue processar, tomar consciência daquilo. Então, muitas vezes a gente só enxerga até problemas e não consegue ver soluções. Mas a partir desse processo de começar a escrever aquilo que está acontecendo com você, seja algum problema, alguma ocasião, um pensamento, até sentimento que está sendo recorrente nos seus dias a dias, seus dias a dias é ótimo, no seu dia a dia, você pode aos poucos começar a ter consciência do que de fato está acontecendo e entender os seus sentimentos. Não naquela hora, mas dias depois, semanas depois, os meses depois, você vai observar ali no seu diário e você vai compreender o que de fato aconteceu e entender aquela versão sua, aquela tomada de decisão que você tomou que hoje você não tomaria, mas você entendeu o porquê e do que estava acontecendo naquele momento. E até ter essa visão mais empática sobre você mesma. Não sei se dá para entender isso, mas muitas vezes a gente tem essa questão de eu mesma de me inferiorizar. Então, quando eu comecei essa prática da escrita, eu comecei a ver o lado mais bonito sobre mim e ter mais empatia sobre a minha pessoa. Então, quando você escreve, seus pensamentos que antes estavam todos aqui presos na sua cabeça, quando você joga eles no papel, é como se você liberasse tudo aquilo. Então, para mim, traz um alívio muito grande quando eu faço isso. Então, possa ser que no início para você seja algo que realmente não está funcionando, mas eu escrevo faz bastante tempo e percebi realmente essa evolução quando principalmente nesse processo de ansiedade constante, pensamentos constantes. Quando você consegue expor eles no papel, jogar eles fora, você consegue até observar a solução para aqueles problemas. Então, basicamente, escrever pode te ajudar a aliviar a ansiedade, a organizar sua mente, suas ideias e conseguir estruturá-las, entender melhor seus sentimentos, poder acompanhar seu crescimento durante os anos e ver versões suas diferentes. Isso é bem interessante, porque muitas vezes as coisas passam e a gente esquece das versões que a gente foi antes, do porquê a gente fez aquilo e fica até com vergonha do porquê fez tal coisa, falou tal coisa, mas quando você vai olhar no seu diário, você entende, foi algo interessante que aconteceu aqui dessa versão dessa Thalita. Você também pode enxergar padrões de pensamento, padrões de comportamento que você tem e não percebe. Isso eu comecei a observar 2 anos atrás, quando eu olhei alguns diários e observei que eu tinha padrões muito específicos de pensamento e comportamento. Então eu comecei a mudar eles para coisas boas. E claro, é interessante para você criar um espaço seu, individual, para você se reconectar e entender quem você é como pessoa e seu propósito no mundo. Às vezes até quando você lê algo antigo, uma versão antiga sua de anos atrás, você percebe como amadureceu, como evoluiu em algumas coisas e até sobre questões que você achava que nunca ia superar, mas você percebe que já superou e que não liga mais para aquelas coisas que antes pareciam ser caóticas demais e insuperáveis e muito difíceis de lidar. E acho que um dos pontos principais de ter um diário é de que você vai se olhar com mais carinho para suas versões e não é só guardar palavras, mas guardar aquilo que antes era você e agora não é mais e ver sua evolução. Não sei se deu para entender essa reflexão, mas olhar para você com carinho, aquele passado com mais carinho, com mais empatia e amor
por si próprio. E até ter um momento de registrar aqueles tempos felizes e tempos tristes e observar com carinho e amor sobre você, sobre sua individualidade, seus gostos agora e como você é como pessoa. E é isso. Acho que vou começar a refletir aqui. E talvez o que muitos precisam é de um espaço para ser só seu, ter essa individualidade. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quase fica um pouco reflexiva aqui, mas tudo bem. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha, se inscreve no canal para ver os próximos vídeos. Eu comento muito sobre journal e diário, sobre reflexões da vida, às vezes faço devocionais também, que é algo que eu gosto. E é isso, gente. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!